Capítulo 11 da Consulta e Audiência Pública, artigo 49. Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto do processo administrativo estadual ou a repercussão social da controvérsia, a autoridade máxima dos órgãos e entidades da administração pública estadual, em decisão irrecorrível, poderão solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Artigo 50. Antes da tomada de decisão, quando a matéria do processo administrativo estadual envolver assunto ou interesse geral, o órgão ou entidade da administração pública estadual poderá, diante da relevância da questão, mediante despacho motivado da autoridade competente, inciso 1, abrir período de consulta pública para a manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. 2. Realizar audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais e nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades competentes, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo de até 15 dias para o oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2º. O comparecimento à consulta ou audiência pública não confere, por si, a condição de interessado no processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Parágrafo 3º. Os resultados da consulta e audiência pública serão divulgados nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Artigo 51. Em qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para a manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Parágrafo único. A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. Capítulo 12 da decisão e sua motivação. Artigo 52. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Artigo 53. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, prorrogável por igual período, havendo motivo justificado. Artigo 54. As decisões administrativas deverão ser motivadas de forma explícita, clara e congruente, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º. A motivação pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo reescrito. Artigo 55. Não se decidirá com base em conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Artigo 56. A decisão que estabelecer interpretação ou orientação sobre nova norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional,
equânime e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. Artigo 57. Não se considerará fundamentada a decisão administrativa que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitar a invocar precedente administrativo ou judicial ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente judicial ou administrativo invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Artigo 58. As decisões administrativas observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento dos recursos extraordinários e, em especial, repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Caso a autoridade administrativa entenda que as teses jurídicas firmadas nas hipóteses de que trata o caput não devem ser aplicadas ao caso concreto, sua decisão ficará condicionada à emissão prévia de parecer não vinculante pela Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo Estadual. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa que não observar parecer da Procuradoria-Geral do Estado, a qual ato do governador do Estado tenha atribuído efeitos vinculantes no âmbito do Poder Executivo Estadual, responderá civil e administrativamente pelas consequências de seus atos. Artigo 59. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Parágrafo único. O compromisso, referido no caput deste artigo, buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Artigo 60. A decisão administrativa poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 1º. A decisão sobre a compensação será motivada, ouvida previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 2º. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos, nos termos do artigo 59 desta lei. Capítulo 13. Da desistência e outros casos de extinção do processo. Artigo 61. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Artigo 62.
O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14 da anulação, revogação, convalidação, decadência e prescrição. Artigo 63. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 64. Anulado o ato administrativo, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que deles dependam. Todavia, a anulidade de uma parte do ato não prejudicar as outras que delas sejam independentes. Artigo 65. No processo administrativo estadual, ao pronunciar a nulidade, a autoridade declarará quais atos administrativos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1º. O ato administrativo não será repetido nem sua falta será suprida quando não houver prejuízos aos interessados. Parágrafo 2º. Quando puder decidir a favor do interessado, a quem aproveite a decretação da nulidade do ato administrativo, a autoridade não pronunciará a nulidade nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe-á a falta. Artigo 66. A decisão que decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, considerar os obstáculos e as dificuldades reais da autoridade responsável pelo ato inválido e as exigências das políticas públicas a cargo dela, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas, que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Artigo 67. A revisão quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se as orientações gerais, as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Artigo 68. O direito de a administração invalidar os atos administrativos nulos ou anuláveis, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. O prazo de que trata o caput é insuscetível de suspensão ou de interrupção, não sendo aplicável para situações flagramente inconstitucionais. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 3º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que impõe impugnação à validade do ato, interrompendo-se o prazo de que trata o caput a partir da cientificação do interessado. O direito de a administração apreciar as prestações de conta decai em 5 anos contado o transcurso de 6 meses após a entrega das contas pelo interessado ou do término do período estabelecido para apuração quando houver. Artigo 70. O direito do ajuizamento de execução ou ação de cobrança prescreve em 5 anos contados da definitiva constituição e liquidação do crédito oriundo das prestações de contas. Parágrafo 1º. Nos casos de inscrição em dívida ativa, o termo inicial da prescrição deverá observar o previsto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Federal 6.830, de 22 de setembro de 1980. Parágrafo 2º. Implementado o prazo prescricional, haverá baixa e arquivamento do crédito com o consequente cancelamento das medidas administrativas que impõem efeitos restritivos em relação ao administrado. Artigo 71. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração.
em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão. Artigo 72. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição do recurso administrativo depende de caução. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 73. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Artigo 74. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo. Inciso 1. Os titulares de direito e interesses que forem parte do processo. Inciso 2. Aqueles cujos direitos ou interesses forem diretamente afetados pela decisão recorrida. Inciso 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4. Os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 75. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo 1º deste artigo poderá ser prorrogado por igual período antes justificativa explícita. Artigo 76. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Artigo 77. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeitos suspensivos ao recurso. Artigo 78. Interpondo o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Artigo 79. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo perante órgão incompetente por quem não seja legitimado e após exaurida a esfera administrativa. Na hipótese do inciso 2º, perante órgão incompetente, será indicado ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para este recurso. Artigo 80. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Artigo 81. Se o recorrente alegar violação de enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 82. Acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilidade pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 83. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.
Capítulo 16 dos prazos. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição expressa em sentido contrário. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data, e se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Artigo 85. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovados, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17 das sanções. Artigo 86. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito da defesa. Parágrafo 1º. Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 2º. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Capítulo 18 das disposições finais. Artigo 87. Terão prioridade no tratamento, na tramitação, em qualquer órgão, os procedimentos administrativos em que figurarem como parte ou interessado: pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência física ou mental, e pessoa com tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida ou outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.